poder rever vocês. Obrigado. Sabendo que Deus é bom e Deus é fiel. Amém? Eu quero dar continuidade à mensagem que eu não concluí no ano passado. Amém? Não sei se os irmãos lembram. Quem estava aqui na última mensagem que eu preguei no ano passado? Então, eu quero dar continuidade a essa mensagem porque Deus tem falado muito no meu coração sobre a vida de Davi. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Eu me lembro que quando eu estava ministrando no final do ano passado, eu estava falando sobre a vida de Davi. Que Davi havia sido escolhido por Deus. Mas antes eu falei aqui em 1 Coríntios capítulo 1 que Deus escolhe as coisas desprezíveis, que Deus escolhe as coisas loucas, que Deus escolhe as coisas que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante da presença do Senhor. E quando Davi foi escolhido para enfrentar aquele profeta, aquele gigante, Golias, o testemunho que foi dado diante de Saul, que eu conheço o filho do Belemita, que é sisudo em palavras, que é homem forte, valente, de boa aparência, mas Deus era com ele. Bem, em meio às nossas lutas, em meio aos conflitos que nós vivemos, seria uma pergunta um pouco tola se eu perguntasse quem está passando por lutas aqui. Mesmo ouvindo testemunhos maravilhosos, mesmo ouvindo muitas verdades como nós ouvimos aqui, tem momentos em nossas vidas que a coisa aperta de uma forma particular, a coisa aperta de uma forma bem específica. Deus tratando com as nossas vidas. Então nós vemos ali Davi enfrentando aquele gigante, Davi entendendo que como ele responde para o gigante, ainda hoje o Senhor te dará nas minhas mãos a tua cabeça, ainda hoje o Senhor fará isso. Davi compreendia que a vitória era do Senhor, que Deus iria fazer algo poderoso, e Deus cumpriu aquilo que Davi declara. E muitas vezes na nossa caminhada nós estamos vendo os gigantes caindo. Muitas vezes nós somos instrumentos de Deus para derrubar gigantes na vida do nosso irmão, como foi Davi, que derrubou aquele gigante diante do povo de Israel. Mas chega o momento da particularidade, e o contexto de Davi com Golias era o contexto que Deus estava usando a vida de Davi. E quando Deus nos usa, realmente milagres acontecem. E quando Deus nos usa, nós vemos grandes coisas acontecendo. Eu vim agora do Paraguai e vivi coisas que, se eu for contar aqui, parece história de pescador. E vivi situações muito profundas, muito marcantes. Mas eu disse: Senhor, eu não vim aqui para o Paraguai, eu disse para a equipe, para ver o que tu vai fazer nesse povo, também para isso. Mas eu também quero ver o que tu vais fazer dentro de mim. Porque a maior obra que Deus pode fazer não é através de mim, nem através de você. A maior obra que Deus pode fazer na vida do homem é em você. Se nós estamos apenas preocupados em querer fazer as coisas para Deus, mas não sendo feitos por Deus, a gente não vai chegar longe. E nesse capítulo 22 de 1 Samuel, depois de Davi ter tido uma grande vitória de derrubar aquele gigante, depois de Davi ter sido reconhecido pelo povo, com os cânticos que Saul matou os seus milhares,
Mas Davi, aos seus 10 milhares, depois de ter tido a isenção do imposto, depois de ser casado com a filha do rei, e agora ele era famoso, e agora estava tudo bem. Eis um homem que derrubou o gigante, eis um homem que é uma bênção, eis um homem que é o homem de Deus. Esse é o homem Davi. E muitas vezes na caminhada vivemos assim: esse é um homem exemplar, esse é um homem sério, esse é um homem que Deus separou, esse é um homem que Deus usa. Mas existe um dia que no 1 Samuel, no capítulo 19, nós sabemos o contexto. Saul fica enciumado e Saul decide matar a Davi. Eu vou matar este homem, eu vou matar este homem. E muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós encontramos algumas sentenças, nós nos deparamos com algumas sentenças que chegam, e as sentenças, por meio de tribulações e situações, elas tendem a dizer e definir algo para mim e para a tua vida. Não adianta mais, não tem mais jeito, vai ser desse jeito. Eu estava no campo, e em um dos dias que nós estávamos ministrando, evangelizando, nós saímos pela manhã todos os dias para evangelizar, e em 2 horas nós tínhamos alcançado 13 vidas estavam sendo rendidas diante do Senhor. E nós começamos a nos alegrar em Deus. 45 graus, um calor terrível. Nós não, pernambucano não sabe o que é calor, a não ser que vá para o Paraguai. Muito quente, muito seco. E eu estava ali com os irmãos, nos alegrando e brincando, e a pesca está boa, né? E os gigantes caindo, expulsando o demônio, gente se convertendo. Mas de repente, é a vida do crente, tem sempre um de repente, tem sempre um momento. Me vem um sentimento satânico, maligno, e o diabo disse na minha consciência: você vai morrer, você não vai voltar para sua casa, Deus vai te levar, você não vai ver seu filho, você não vai ver seus amigos. Olha só como o pensamento ele é bem elaborado, como o pensamento é bem estruturado. Porque se o diabo diz que ele vai me matar, eu iria dar uma risada. Mas ele dizendo que Deus iria me matar, que ali era o meu fim, porque Deus estava se agradando de minha vida, e agora Deus não queria mais me perder, e eu agora iria morrer naquele campo missionário. Eu repreendi, eu rejeitei, eu expulsei, eu declarei, mas não tinha nada, meu irmão, nada que retirasse isso da minha mente. Entrou pela manhã, chegou à tarde, entrou pela noite, e eu com aquela angústia, porque aquilo já saiu da mente e aceitou no coração, e aquele sentimento começou a me desnortear, e aquele sentimento começou a mexer com a minha vida, e assim conosco. Quando nós recebemos uma sentença, muitas vezes começamos a perder a conduta, começamos a andar de uma forma diferente, perdemos a expressão de alegria, começamos a valorizar muitas vezes o sentimento. E todos os dias nós tínhamos uma devocional pela manhã, todos os dias, e sempre um do grupo trazia uma palavra, e eu estava naquele grupo orando, angustiado com esse sentimento, e nós começamos a orar ali, buscar o Senhor, e de repente uma das pessoas começou a orar e começou a ministrar diante do Senhor. E a primeira coisa que aquela irmã, quando estava orando, disse: o Senhor não te disse que tu não vais morrer? E aquela palavra entrou no meu coração como bálsamo. E nós, então, querida igreja, nós temos que buscar nesses dias de lutas e de tribulações, compreender que a última palavra é a do Senhor. Nós temos que entender e viver aquilo que a palavra diz, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O problema é que nós queremos viver da palavra que procede da boca do irmão, da boca da psicologia, da boca do relativismo, da boca do presidente, da boca do político. É da boca do Senhor, meu irmão, é da boca de Deus.
Deus, Ele é fiel. Porque quando Deus fala, meu irmão, quando Deus diz, quando nós nos alimentamos da palavra que procede da boca de Deus, aleluia. Jesus chama os discípulos, vamos para Gadara, vamos evangelizar em Gadara, passemos para o outro lado. E de repente, no transcorrer daquela viagem, daquela embarcação, começa a vir uma ventania, começa a vir uma chuva, e começa a vir um cenário, aquilo que estava um céu claro, um céu bonito, para se bronzear, para se conversar, de repente fica cinza, e começa a vir uma chuva, e começa a vir uma tempestade, e o barco começa a chacoalhar, e muitas vezes é na nossa vida assim. Nós estamos muitas vezes tranquilos, nós estamos muitas vezes em paz, mas de repente o cenário de sol, o cenário de verão, ele começa a mudar, e ele começa a ficar cinza. É um diagnóstico médico, é alguém que disse alguma coisa, é o patrão que disse alguma coisa, é o filho que disse alguma coisa, é o marido que disse que ia te deixar, é o teu filho que está cheirando pó, é o teu filho que está querendo usar crack. Então muitas vezes esse cenário começa a mudar. Então eles entram em desespero: Senhor, Senhor, acode-nos, nós vamos perecer, nós vamos morrer, Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Mas Jesus disse: passemos para o outro lado. O que poderia impedir a voz do Senhor? O que poderia impedir a voz do Senhor? Se Deus disse: passemos para o outro lado, é porque não importa a tempestade, não importa o diagnóstico, não importa as situações, o diabo pode vir, o pecado nos tenta, mas uma coisa é certa: nós vamos chegar do outro lado, porque Jesus disse. Porque Jesus disse. E quando Jesus fala, não tem que acontecer. Louvado seja o Senhor. O Senhor não está deixando eu entrar no texto ainda, porque Deus, Ele é fiel. No Salmo 29 diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor acalma a tempestade. Quando nós estamos em aflição, quando nós estamos na mais profunda das angústias da alma, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter ouvidos que escutam a voz do Senhor. Mas Deus está falando, e estamos como Samuel. O Senhor está falando. Então Davi estava aqui nesse quadro de 1 Samuel no capítulo 22. Davi estava muito bem, famoso, homem de Deus, tinha derrubado o gigante, estava casado com a filha do rei, isenção de imposto, tudo tranquilo, saúde boa, pressão 12/8, sem problema de glicose, tudo certo. Mas aí chega aqui, vamos ler comigo no versículo 1. Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Davi já estava com o problema dele. Davi já estava fugindo de Saul. Davi já entra dentro de uma caverna para se refugiar. Davi já não estava querendo conversa com ninguém, porque o caso dele era grave. O rei disse que iria matá-lo, era a sentença que estava sobre a vida de Davi. E Davi estava ali no seu momento, na sua luta, sozinho naquela caverna. E muitas vezes nós estamos assim, com a igreja cheia de pessoas, mas muitas vezes a sensação de estar só é tão forte.
Muitas vezes você até conversa com o pastor, você conversa com o irmão, mas esse problema não sai. E muitas vezes nós temos a preferência da caverna de Adulão na nossa vida, para querer nos proteger, porque Davi queria uma proteção. E aí, é aquilo que eu lhes disse, Deus queria agora tratar com Davi. E Deus pega 400 homens e coloca dentro daquela caverna. Você imagina? Se um problema pessoal já é difícil, imagina de 400 pessoas. E diz aqui no versículo 2: ajuntaram-se ali todos os homens que se achavam em aperto. Essa palavra no hebraico é sob pressão. Pessoas que estavam debaixo de uma grande pressão, de grande estresse. Sabiam que Davi estava ali e chegou 3 classes de pessoas. A primeira são essa primeira classe, pessoas que estavam em aperto, que estavam debaixo de pressão. E uma pessoa debaixo de pressão, ela não raciocina direito. Uma pessoa debaixo de pressão, ela não consegue produzir. Uma pessoa debaixo de pressão, ela fica irritada, ela fica desestabilizada. Quando se sente assim debaixo de pressão, não precisa levantar a mão. Esses dias eu tinha sentido isso muito forte. É uma pressão muito grande. É pressão para ser santo, é pressão para ministrar, é pressão para pregar. Ah, meu irmão, para estar aqui em pé fisicamente, você não sabe a luta. Mas eu disse: Senhor, eu vou até onde puder. Eu vou até onde puder, Senhor. Ou melhor, eu vou até onde Tu queres que eu vá, Senhor. Eu vou até onde Tu queres que eu vá. Então, a primeira classe era um grupo de pessoas que estavam debaixo de pressão. E todo homem endividado. Olha só, todo homem endividado. Uma classe de pessoas do SPC e Serasa agora que habitar com Davi. Só os desempregados. O termo aqui diz aqueles que estavam devendo a credores, porque Saul estava oprimindo. O contexto histórico aqui é que Saul estava oprimindo aquele povo. Saul estava tirando daquele povo, apertando aquele povo, e aquele povo estava devendo, e aquele povo não tinha mais como pagar por causa da opressão de Saul. E todos os endividados, toda a lista de SPC e Serasa agora estão andando com Davi. Para pensar comigo no texto. Eu estou com um problema e eu preciso de resolução, eu preciso de uma solução para o meu problema, Senhor. E tu manda um monte de, desculpa a expressão, de liso. Tu manda um monte de gente, pressão aqui para dentro de mim. Você imagina o burburinho: rapaz, eu estou devendo no CA, eu estou devendo na renda, eu estou devendo na Riachuelo. O outro: rapaz, eu estou com dor de cabeça porque eu não aguento mais a mulher, eu não aguento mais o menino. Você imagina como era esse ambiente? O burburinho, a lamúria, a murmuração. Todos nós temos experiência. Não vai ser uma pessoa amargurada. Com 5 minutos você começa a passar mal também. Pastor Edson, como pastor, ele sabe muito bem o que é isso. Se não tiver o escudo da fé, você entra junto também na mesma depressão. Porque vai trazendo, meu irmão, está doente o gato, está doente o cachorro, está doente o passarinho, aí começa a trazer doença, aí tem gente que fala da doença e vai falando até chegar no cemitério, e você, pelo amor de Deus. Então o ambiente ali era um ambiente muito difícil para Davi. Mas diz também que tem a terceira classe: amargurado de espírito. No original está com a alma atormentada. Imagina o cenário. Olha como Deus trata com esse homem. O homem que estava querendo refúgio, o homem que não estava querendo conversar com ninguém, o homem que estava querendo livrar sua pele para rejeitar assim. Tu vai querer livrar sua pele? Não. Eu vou tratar com a tua vida. Eu vou tratar com a tua vida. Eu vou acrescentar. O teu problema vai se multiplicar, Davi. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz. Repete comigo, porque a palavra de Deus diz que Ele faz a ferida e Ele sabe. Deus sabe trabalhar comigo e contigo. Deus conhece a nossa estrutura, meu irmão, e sabe que nós somos pó. Deus sabe até onde nós podemos ir.
Você está debaixo de pressão? Você está devendo, meu irmão? Você tem tido problema com dinheiro? Você está atormentado? Tem algo que te incomoda? Tem algo que mexe com a tua conduta? Tem algo que você carrega? Tem algo que você está trazendo na sua vida há muitos anos? Você pode ter 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, mas a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 21, versículo 8, que tortuoso é o caminho do homem carregado de pesares. Tem muita gente que não está conseguindo prosperar, tem muita gente que não está conseguindo avançar, tem muita gente que não está conseguindo casar, tem muita gente que não está conseguindo avançar no ministério, porque está com a sua alma cheia de pesares, cheia de coisas, de ressentimentos, de falta de perdão. Você está lembrando, meu irmão, de coisas de 15 anos atrás. Você está pensando, imagina Davi nesse conflito, mas Senhor, eu derrotei Golias, Senhor. Senhor, eu fui o homem que tu usaste. E diz o texto no versículo que sua família foi para junto dele. Vamos no Salmo 142. Salmo 142. Esse salmo foi um dos salmos que Davi compõe. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, conhece as minhas veredas. No caminho que ando me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Olha só, Davi está exprimindo, está trazendo a condição da sua alma. Esse é o salmo da aflição, é o salmo que ele compôs dentro daquela caverna. Ninguém que se interesse por mim. Senhor, olha à minha direita, não tem ninguém, Senhor. Eu estou sozinho, Senhor. Versículo 6. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não estou aguentando mais. E no versículo 7, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando fizerem este bem. Senhor, tira a minha alma do cárcere. Eu estou encarcerado, Senhor, para que eu possa te louvar, Senhor, para que eu possa te servir, Senhor. E quantos encarcerados muitas vezes nós estamos, igreja? Não é porque eu estou aqui com esse microfone na mão e com a Bíblia aberta, porque tem áreas em minha vida que precisam ser livres, tem cárceres que precisam ser retirados da minha vida, tem prisões que precisam cair da nossa vida, da minha vida. Como você está? E Davi escreve isso. Esse salmo ele vai trazer o sentimento de Davi. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu não tenho ninguém. E que eu te peço que o Senhor me livre, que o Senhor tire a minha alma desse cárcere, esse cárcere de tormento, esse cárcere de dívida, esse peso, Senhor, que está sobre a minha alma, porque Senhor da saúde disse que vai me matar, Senhor, porque não tem solução, Senhor, porque o exército de Saul é muito forte. Tem algo na tua vida, ou na minha vida, que se perdura, que se estende? Tem alguma coisa na nossa vida que a gente percebe, já orou, já fez jejum, já confessou, já disse, desdisse, já falou, já pediu perdão, já orou, pediu perdão, orou, confessou e não sai? Será que é só comigo que acontece?
Alguém tem essa sensação que não está acontecendo? Vamos ao Salmo 57. Esse é o Salmo da aflição de Davi. Davi escreve o seu segundo salmo. Davi, quando fala do Salmo 142, ele está falando de uma alta aflição. O 57 também ele escreve da caverna de Adulão. E ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, as sombras de tuas asas me abrigam, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia sua misericórdia e a sua fidelidade. Vamos comigo no versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. E aqui a gente percebe que o trabalhar no Senhor, que diferente do Salmo 142, Davi agora tem posto numa visão ilustrativa. Eu quero ilustrar aqui no Salmo 142, Davi está no chão, prostrado. No Salmo 57, eu estou dizendo o que está acontecendo, uma ilustração contextual. Davi, ele já estava de joelhos diante da presença do Senhor, porque as suas afirmações, elas já começam a ser afirmações positivas. No verso 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. A consciência de livramento, de que Deus pode, meu irmão, na minha e na tua vida, enviar dos céus o teu suprimento. Isso na parte material. Agora na parte espiritual, o melhor de Deus já veio do céu. O nome dele é Jesus. E é por causa dessa confiança em Deus que nós podemos, nesta noite, nos apoiarmos na certeza que do céu Ele envia o teu auxílio. E no versículo 7 ele diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Firme está o meu coração. Como estão os nossos corações? Pensa um pouquinho. Como é que você está? Como é que está a firmeza do teu coração com relação a Deus? Como está a firmeza dos nossos corações em relação à palavra de Deus? Tem essa firmeza? Senhor, o meu coração está firme? Ou será que, Senhor, meu coração está vacilante? Tem hora que eu quero, tem hora que eu não quero. Há uma guerra dentro de mim, Senhor. Vamos ao Salmo 34. Eu encerro com esse salmo. A gente observa que Davi, ele vai numa crescente, ele vai saindo do chão, ele vai ficando de joelho na presença do Senhor. Versículo 34: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandeceu o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Agora presta atenção no versículo 4, igreja. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu queria frisar com você aqui, presta atenção comigo. Livrou, essa palavra livrou. Livrou-me de quê? De todos os meus temores.
Eu não sei como está a tua alma. Eu não sei como você está. Mas Deus, Ele quer nos livrar nesta noite, por sua palavra, de tudo aquilo que prende a tua alma. Eu tinha muito medo de avião. Porque Deus usa até o tempo do nosso verbo. Não tinha. E no dia da viagem, eu pensei em desistir. Eu tenho facilidade para viajar. Minha esposa trabalha na aviação. Eu não pago uma taxa muito mínima de passagem aérea. Já perdi a oportunidade de empregos. Nunca fiz uma lua de mel fora porque eu tenho medo. Tinha medo. E foi chegando o dia da viagem, eu já fiquei tenso, já me acordei nervoso, só pensava na viagem, e só pensava no medo de avião, entrar naquele avião, e esse medo travava a minha vida. E os irmãos ligando para mim, me dando palavra: Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Mas quando o medo está, parece que essa palavra não entra. Parece que tem um bloqueio, parece que tem algo que não deixa a palavra entrar no nosso coração. E a gente vai ficando incrédulo, e o medo ele é mais forte, porque vem sintomas, vem dor de barriga, vem mão gelada, vem taquicardia. E nós começamos a ser vencidos. E talvez muitos aqui estão sendo vencidos por alguns medos. Porque teu pai disse que tu não serves para nada. Porque você foi uma pessoa que teve relação sexual íntima e você queria ser, como nós dizemos, virgem. Não sei porque eu estou falando isso. Espero que o Espírito esteja conduzindo essa pessoa. E você se acha pobre porque você trabalha numa empresa muito simples e o teu salário é muito pouco. E você pode olhar para o seu futuro: mas o que eu serei? O que é que eu vou ser na vida? O que é que eu vou ter na minha vida? Porque eu ganho tão pouco. Eu não tenho inteligência, eu não tenho escolaridade, eu tenho que trabalhar muito, não dá tempo para estudar, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar meu pai. A minha mãe é bêbada, meu pai é um bêbado. A minha casa é tão difícil, eu não tenho acesso à internet, eu não tenho uma roupa tão boa. Eu já vivi tudo isso. Eu já vivi tudo isso. Eu tenho autoridade para dizer que Deus muda. Eu tenho autoridade para dizer que Deus muda às vezes o homem quando Ele quer mudar. E Deus, Ele tira todos os medos, como diz a sua palavra. Não sou eu que estou afirmando. E quando diz esse texto, deixa aqui projetado a questão: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Porque quando nós buscamos ao Senhor, há uma resposta. Deus não fica calado, meu irmão. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele me respondeu. E o que acontece? Ele livrou de todos os meus temores. Eu tomei meu banho, eu vesti a roupa, eu peguei a mala, coloquei lá na fogueira, se a avião vai cair, vai ter uma tragédia. E ele começa a vir aquelas coisas na nossa mente. E eu fui orar com a minha esposa. Minha esposa sabe que eu tinha essa fobia. Nós oramos e o medo estava lá. Eu fechei a porta, me despedi dela, peguei a minha mala, entrei no elevador e teclei o pé. Glória a Deus. De repente, assim como o cenário ele de sol aberto, ele se torna em cinza. Na nossa vida, o cenário também de cinza, ele se torna de repente um sol aberto. Porque naquele momento, aquele elevador, eu fui cheio do Espírito Santo. E eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo de uma forma que eu não esperava, porque eu não estava orando, o táxi estava me esperando lá embaixo. E Deus disse no meu coração: eu sou o Senhor que te levo, e eu sou o Senhor que te trago, e eu estou aqui porque Ele cumpriu com a sua palavra. Louvado seja Deus, igreja. Porque quando Deus diz que vai te levar e vai te trazer, você vai
E eu cheguei naquele avião e fui lendo a Bíblia. Bíblia sem medo. O medo não pôde resistir à palavra do Senhor. Porque eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu, me respondeu e me livrou de todos os temores. Versículo 5: contemplai-o e sereis iluminados, os vossos rostos jamais sofrerão vexame. O que é que nós temos contemplado? O que é que nós temos valorizado? Olhe para o Senhor nesta noite. Quão belo é o Senhor, contemple a beleza do Senhor. Contemplar